Olá pessoal, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma live, uma transmissão aqui da ELS, Inovação na Advocacia. Mais uma vez, um prazer estar aí compartilhando conteúdos de gestão e dos mais diversos possíveis para vocês, advogados e advogadas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Majeski. Assim, junto com o Valdemiro, nós somos os sócios fundadores da ELS, Inovação na Advocacia. E a nossa missão, a nossa razão de ser, é levar conteúdos de gestão, os melhores que existem, as melhores práticas que a gente já conseguiu implantar dentro de vários escritórios em todo o território nacional, para vocês e, enfim, para todos os escritórios, de maneira que a gente possa aperfeiçoar a advocacia brasileira como um todo, né? A gente percebeu que o mundo de direito, ele está cercado por excelentes, competentíssimos advogados. Tem muita gente boa por aí, e tem muita gente no mercado também, né? Só que o advogado, que também é um empreendedor, quando monta seu escritório de advocacia, ele acaba sofrendo com alguns problemas de gestão, né? Porque ele tem que gerir pessoas, ele tem que ter estratégia de marketing para captação de clientes, ele tem que gerir as finanças do seu escritório, ele tem que gerir toda a parte da produção jurídica, né? Controle processual, prazos, enfim, toda a cadeia produtiva dentro do escritório, né? E tudo isso envolve ferramentas de gestão. Então é nisso que a gente trabalha, e hoje a gente vai falar da coisa mais agradável que tem, que são finanças. Eu costumo brincar que eu sempre não, mas várias vezes escuto de clientes, de outros advogados aí: pô, Jorge, você vem aqui, fala essas coisas, número para lá e número para cá, eu já fiz direito porque eu nunca gostei de matemática, assim por diante. Pois bem, não tem como você seja um advogado individual, né, um advogado autônomo, seja uma sociedade individual, seja um associado, um prestador de serviço, ou até um funcionário de determinado local, você vai ter que gerir as suas finanças pessoais e muito mais. Vocês, sócios, empreendedores, né, donos do escritório de advocacia, não se preocuparem com os números, vocês podem ter surpresas, e essas surpresas podem ser desagradáveis, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, como já foi anunciado bastante, sobre precificação de honorários. Preparei aqui um material para vocês, é um material que a gente trabalha em consultoria, é um material que a gente trabalha no FebLab, né, que vocês que acompanham os nossos canais, as nossas publicações, devem estar vendo bastante conteúdo sobre o FebLab, que é um produto assim, extremamente disruptivo. Ele funciona como uma aceleradora para escritório de advocacia, então a gente consegue trazer um investimento muito interessante, muita ferramenta boa para você aplicar no seu escritório, né? E, enfim, esse conteúdo de precificação que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, tá certo? Meus amigos, como a gente vai falar de finanças e ver, enfim, alguns esquemas com números, algumas questões, eu vou, a partir de agora, compartilhar aqui alguns slides para que vocês possam ir acompanhando, tá? Então, eu vou sumir aqui um pouquinho, mas caso alguém tenha alguma pergunta, nossa equipe está aqui, tem um pessoal em reunião, o Valdemiro está aqui também, então, caso vocês tenham alguma pergunta, vão comentando, deixando aí com a gente, que se for pertinente, eu já puxo o assunto, a gente já trata na hora, senão a gente deixa para o final, comentários, ou enfim, vocês têm todos os nossos dados, ao final vão ter no e-mail todas as minhas informações, caso queiram mandar um e-mail com alguma dúvida mais específica, enfim, fiquem extremamente à vontade para isso, tá certo? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui então. Vamos lá. Pessoal, quando a gente finanças para escritórios de advocacia, a gente vai chegar nisso daqui a pouco, até tem alguns slides que falam sobre isso na sequência. Mas o que eu quero já deixar de antemão bem combinado entre nós é que eu estou falando aqui de finanças, não importa a sua área de atuação, não importa o seu tamanho, como eu falei,
Se você é um advogado hoje colaborador dentro de um outro escritório de advocacia, se você é autônomo, se você é uma sociedade individual, se você já é um escritório consolidado, enfim, você sempre precisa cuidar das suas finanças. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, algumas perguntinhas aqui que eu quero que vocês façam essa reflexão individual. Se eu perguntar para vocês hoje, qual o seu faturamento médio? Qual foi o faturamento médio do seu escritório durante o ano 2017? Vocês têm essa informação na ponta da língua? A maioria dos escritórios, quando eu faço essa pergunta, tem, se não a informação correta, algo muito próximo. Foi uma média de X por mês, ou durante o ano de 2017 foi X mil reais, e assim por diante. Tá? O que é faturamento? Nada mais é do que aquilo que você gerou de direito de receber. São as suas notas fiscais, são as receitas do seu escritório. E agora, se eu perguntar para você qual a sua lucratividade, quanto você teve de lucro em 2017? Quanto você teve de lucro médio por mês em 2017? Opa, já é uma pergunta bem diferente, né? Então, quando a gente fala de faturamento, quanto você gerou de direito de receber? Agora, quando a gente fala de lucro, significa esse receber menos todas as obrigações a pagar, das mais diversas que existem dentro de qualquer negócio, sejam impostos, sejam custos com folha, com despesas de ocupação, etc, etc, etc. Enfim, a última linha lá do que efetivamente sobrou, de quanto foi o lucro do seu negócio. Ok? A primeira pergunta, já é mais fácil, geralmente o pessoal tem de bate-pronto. Essa segunda pergunta, às vezes o pessoal já se bate um pouquinho para receber. Porque eu falo pessoal, não são só advogados não, tá? Em vários tipos de empresas, ou nos mais diversos tipos de empresas, os problemas se repetem, assim como dentro dos escritórios de advocacia. Então, eu não ter uma ferramenta correta para aferir meu lucro, muitas vezes deixa a pilotagem ali, né, o comando na nave, empresa, escritório, um pouco às cegas, né, se não totalmente às cegas. Tá? E agora aqui o tema principal da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje, todos os seus contratos são lucrativos? Você já parou para pensar nisso? Quase todos os escritórios que eu vou, eu acabo escutando, poxa, tinha cliente que eu pagava para trabalhar, ou tem cliente que eu pago para trabalhar, ou esse processo não está me dando dinheiro nenhum. Como é isso? Como é que a gente mede isso? Tem como? Tem como, tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui hoje, né? A ideia não é necessariamente transformar vocês em uma hora de bate-papo em experts, mas é simplesmente para vocês entenderem e conseguirem, quem sabe, aplicar essas ferramentas no dia a dia, saberem que tem um procedimento, um passo a passo coerente e objetivo, tanto para você validar os seus contratos, os seus processos para ver se eles estão sendo lucrativos, tanto para você elaborar novas propostas, baseadas na sua estrutura, baseado no seu escritório, não simplesmente seguindo tabela da OAB, ou, né, como infelizmente muitos escritórios fazem, nem atendendo ao mínimo proposto pelas OABs. Ok? Vou falar rapidamente aqui uma introdução geral. Quando a gente fala de departamento financeiro, de novo, independe se você é um autônomo, se você é um escritório pequeno, se você está ouvindo a gente aí de um escritório gigante, com vários colaboradores, as finanças, as atividades financeiras, elas vão ser uma constante, né? E muitas vezes eu coloco o departamento financeiro, não pense no departamento financeiro como aquele monte de gente trabalhando, né? Cuidando só disso. Pode ser isso também, mas pode ser uma pessoa dedicada ao financeiro, parte da função de você sócio, que ainda acumula as atividades do financeiro. Enfim, tudo depende do momento de vida que está o seu negócio, o seu escritório. Tá? Quando a gente fala de controles financeiros, a gente não está falando simplesmente de controlar o que eu estou pagando e o que eu estou recebendo. A gente está falando de proporcionar uma visão gerencial para o negócio, através das melhores ferramentas de controle de gestão, proporcionar aos sócios, aos diretores, uma clara visão de como está, quais são as melhores decisões a ser tomadas no curto e no longo prazo, se determinada área, ou se determinada carteira, se determinado contrato está valendo a pena, se não está valendo a pena.
A gente entende que as finanças, o controle financeiro, ele ocupa uma posição de referência estrutural. Não existe empresa sem controle financeiro, não existe escritório de advocacia sem controle financeiro, não existe vida pessoal sem controle financeiro. É uma atividade que está colada em todo o nosso dia a dia. Até mesmo organizações sem fins lucrativos gerem recursos financeiros, embora com outro fim. A gente vê que ela interliga todas as outras áreas do escritório. Quando eu estou falando de produção, de marketing, gestão de pessoas, tudo interliga com a gestão financeira. Bom, o nosso objetivo, né, que quando a gente trabalha dentro de uma consultoria, ou até mesmo no nosso Fab Lab, a gente traz para vocês soluções inovadoras de controle de gestão. Então, como fazer isso da forma mais coerente para o seu escritório? Não é necessariamente aquele modelão que um faz e que a gente vai aplicar no seu escritório também. Cada um tem uma fase de vida, cada um tem uma maturidade, cada um tem uma especificidade, um tamanho diferente, então todo o trabalho é personalizado. Né? Visando sempre o quê? Longo prazo. Né? De novo, quando a gente fala de finanças, gestão financeira não é só pagar e receber conta. Tem muita análise e muito... Ok? Tudo isso vai nos permitir decisões mais rápidas e mais assertivas, com mais certeza do que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Está na hora de reformar a sala de reunião? Está na hora de contratar um advogado novo para determinada área? Está na hora de, enfim, trocar de local, porque a gente está ficando pequeno para cá? A gente dá conta de atender a demanda dele? Vai ser lucrativo? Enfim, tudo isso está inserido e intimamente conectado com a gestão financeira. Bom, obviamente, quando a gente fala de planejamento financeiro, isso não tem como estar desconectado do planejamento estratégico. Então, quando você tem um elemento da missão, visão, valores do seu escritório, todo o planejamento financeiro ele tem que estar indo na mesma linha. Não tem como a gente ter um planejamento estratégico, ou seja, aonde eu quero chegar com o meu escritório, quem eu quero ser, desconectado do meu planejamento financeiro. Né? Óbvio isso. E, como a gente já falou, integra com todas as outras áreas. Eu quero pular um slide aqui para a gente ver um esqueminha. Acabei de falar para vocês, quando a gente está falando de planejamento estratégico, planejamento financeiro tem que estar intimamente ligado. Como assim, Jorge? Poxa, eu quero ser um escritório referência em determinada questão. Poxa, isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, todo o seu planejamento financeiro, se você quer captar determinado tipo de cliente, por exemplo, tem que estar alinhado com isso. Né? Talvez você perca de ter outras fontes de receita, mas está focando naquilo. Ou não, nós vamos ser uma banca full service. O seu financeiro tem que estar coerente com aquilo. Trabalho na pessoa jurídica, trabalho na pessoa física. As formas de cobrança e recebimento geralmente são diferentes. Se você trabalha na advocacia empresarial, é comum, muitas vezes, você ter contratos de partido, aqueles contratos mensais, são receitas mensais. Já se você trabalha na pessoa física, muitas vezes você vai receber lá um RPV, vai receber um precatório, vai receber um acordo de uma ação, ou enfim, o êxito de uma ação. É outra forma de recebimento. O seu planejamento estratégico tem que estar alinhado com o seu planejamento financeiro. Quando a gente fala de produção, idem. Então, na produção jurídica, nada mais é do que o core business do escritório. Tudo que vocês fazem aí dentro gira em torno de processos, de prazos, enfim, da atividade do direito como um todo. E toda essa cadeia de produção também está intimamente ligada com as finanças. Né? Se eu vou investir num sistema, se eu vou investir em robôs de automação, se eu preciso instaurar aqui dentro do escritório um departamento de controladoria, que atividades a controladoria vai absorver, e etc. Tudo isso está intimamente ligado ao resultado financeiro. Gestão de pessoas, daqui talvez pareça mais óbvio, a gente não precisa nem comentar muito. Se eu vou contratar alguém, isso tem que estar balizado no meu resultado. Se eu estou propondo bonificações, distribuições de lucro ou participações, seja de clientes, de processo de prazo, ou seja, ao final do ano, tudo isso tem que estar aferido. Está na hora de contratar? Está na hora de contratar para determinada equipe? São várias perguntas que a gente tem que pensar e ter na ponta do lápis na nossa organização financeira. E marketing, obviamente. Né? Que estratégia estou adotando? Aliás, o marketing está intimamente ligado com o planejamento estratégico. As nossas estratégias de marketing estão trazendo resultados financeiros? É possível medir? Sim. Né? Estão gerando prospecções, estão gerando leads, estão gerando novas demandas para o escritório. Obviamente, quando a gente fala de marketing, não preciso nem me alongar em comentar que tudo respeitando o provimento, código de ética da ordem. Né?
Mas existem sim muitas estratégias e muitas estratégias eficazes que os escritórios podem praticar que trazem retorno financeiro, né? E isso pode e deve ser medido. Deixa eu voltar aqui, né? Para finalizar aqui essa introdução, quando a gente fala de finanças, a gente sempre tem que se preocupar com esse tripé aqui. Ó. Eu sempre brinco que aos meus alunos, enfim, quem assiste as palestras aí, entendendo isso aqui, já é meio caminho andado. Fluxo de caixa, lucro e planejamento financeiro. Fluxo de caixa, nada mais é do que o controle de contas a pagar e receber, o controle do saldo, ou seja, a sua disponibilidade de caixa e a projeção do mesmo. Como vai se comportar o meu fluxo de caixa para o futuro? A gente tem que olhar para frente, não dá para ficar só olhando para trás, só olhando pelo retrovisor, só brincando de anotar o que recebeu, o que entrou. A gente tem que pensar para frente. Lucro, se tem um pouquinho agora há pouco, né? Caixa é diferente de lucro. Caixa é o que eu tenho lá disponível no banco, por exemplo, né? Já lucro é o quanto eu estou gerando de resultado econômico. Então, são duas coisas um pouquinho diferentes de calcular, que às vezes elas se confundem no dia a dia dos advogados, dos empresários. Tá? E quando a gente fala de planejamento financeiro, na verdade, ele é um encaixe de tudo isso. Né? Ok, tem o fluxo de caixa, tem o lucro. Aí o planejamento financeiro. Para onde vou, né? Quanto custa, qual o retorno, o preço está adequado, determinado cliente, como é a composição dessa receita, são honorários fixos, mensais, são honorários somente de êxito, um mix, a gente vai atuar em determinada região. Tudo isso conecta no planejamento financeiro que encaixa no seu lucro, né, na sua apuração de lucro, impacta diretamente na sua apuração de lucro e no seu controle de fluxo de caixa. Beleza? Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar aqui um pouquinho de preço, então. Né? Precificação de honorários na advocacia se tornou aí de algum tempo para cá um assunto bem popular, bem famoso entre advogados, enfim, e alguns órgãos da classe. Mas tem muito conteúdo, até com erros de, como é que eu posso falar sem ser... tem conteúdos com erros técnicos apresentados, né? Onde você está, na verdade, confundindo conceitos, enfim, misturando algumas coisas. O que a gente vai tratar aqui, na verdade, vocês vão ver que é um passo a passo, são telas ali, um esquema, né, de telas, que seria interessante que vocês aí tenham um material de anotação para, enfim, seguir esse passo a passo também para que vocês possam praticar isso no escritório de vocês, tá bom? Primeira questão que eu quero comentar, isso aqui é uma frase retirada de alguma das obras do Philip Kotler, né? Para quem não conhece esse cidadão, ele é considerado o pai do marketing, né? Então, é uma figura muito influente nas áreas de administração e ele traz muito, até hoje, muito conteúdo relevante para todo o marketing, independente da forma de atuação. E ele tem uma definição muito interessante, ele distingue preço de valor. Né? Qual a diferença? Preço e valor. Então, preço nada mais é do que aquele montante em dinheiro, ou seja, uma quantia que eu dou em troca de um produto ou de uma prestação de serviço. Então, se eu vou numa loja e compro determinado produto, ela tem um preço, eu estou dando dinheiro e recebendo esse produto. Se eu contrato um serviço, da mesma forma, estou dando determinada quantia em valor e vou ter esse serviço prestado. Já o valor, ele tem um sentido bem mais amplo. Ele está relacionado com a minha percepção de satisfação em relação à minha aquisição. Então, por exemplo, acredito que vocês já passaram por isso. Poxa, foi almoçar ou jantar em algum restaurante em que, enfim, a conta lá não era das mais baratas, você falou, poxa, não vale a pena. Tem pouca comida, ou a comida nem era tão boa como eu esperava, e é super caro. Ou não, você pode ir num outro restaurante, pagar até mais caro, mas sair extremamente satisfeito. Poxa, o ambiente é muito legal, a comida, nossa, nunca vi igual, ou esse prato aqui sensacional. Qual a diferença? Eles podem até ter o valor, o preço, no caso, parecido, né? Mas o valor, a sensação a sensação de consumo acaba sendo muito melhor em um do que outro.
né? Ele se sente satisfeito. Essa é a palavra correta, satisfação. Né? E isso acontece muito com produto, né? A gente tem aí produtos parecidos, produtos, né, físicos parecidos no mercado, com preços bem diferentes, que trazem um valor, né, bem diferente. Muito disso está relacionado com a marca, muito disso está relacionado com o posicionamento de mercado. E, se isso já é altamente relevante para um produto, imagine na prestação de serviço, onde muitas vezes a prestação de serviço ela é um pouco subjetiva, como é o caso do ambiente do advogado. Você tem muito de relacionamento, você tem muito da prestação de serviço, do atendimento ao seu cliente. O seu cliente sentir a confiança em você e te contratar como advogado para representar ele nos mais diversos interesses. Né? Tem um caso bastante interessante de um escritório que eu tive a oportunidade de trabalhar certa vez, onde eles estavam angustiados para mandar uma proposta. Era uma proposta para uma pessoa física, era um caso da área de família, divórcio, alguma coisa assim. Era uma pessoa de patrimônio. Enfim, ele tinha ido a um escritório de advocacia determinado e tinha recebido um orçamento para isso. Ele tinha ficado assustado com o valor. Poxa, eu já estou numa situação frágil, estou me divorciando, enfim, tenho patrimônio já envolvido, eu vou ter que pagar honorários altos aqui para isso. Ele foi procurar uma segunda opinião, foi em outro escritório de advocacia, que era esse escritório que a gente tinha um relacionamento, né? E recebeu outra proposta, que era bem mais barata, mas assim, bem mais barata, perto de 10 vezes mais barata. O que aconteceu? Esse senhor voltou e fechou no escritório que apresentou a proposta mais cara. Por quê? Na concepção dele, não foi apenas colocar valor versus valor. Poxa, um está me pedindo 10 mil, outro está me pedindo 80 mil para fazer o mesmo trabalho. É a questão de como foi apresentado esta proposta de valor. 80 mil por conta disso, e 10 mil por conta disso. Muito provavelmente, nunca cheguei a ver essa pessoa, muito menos conversar com ela, mas muito provavelmente ela se sentiu mais confiante em pagar mais caro e provavelmente ela achou que seria melhor atendido. Não simplesmente porque é mais caro, porque com certeza houve muito mais coisa envolvida, não só simplesmente o preço ali destacado no orçamento apresentado. Tá? Quando a gente fala de preço, então, para formar preço, isso em qualquer área, tá? Não só no direito, mas é o nosso foco aqui. Existem vários aspectos objetivos e subjetivos que a gente tem que analisar. Quando a gente fala de aspectos subjetivos, são aqueles que não necessariamente estão sob o nosso domínio. Tá? Como, por exemplo, posicionamento. Qual o posicionamento do escritório? Sim, isso está sob o domínio, como eu quero me posicionar. Já o mercado que eu estou inserido, né, uma banca com o mesmo trabalho, muitas vezes localizada numa grande capital ou numa pequena cidade do interior, embora tenha praticamente o mesmo trabalho, talvez tenha condições de preço diferentes. Né? E também o público. Acabei de citar um grande exemplo aqui. Já quando a gente advoga para pessoa física e quando a gente advoga para pessoa jurídica, já existe um abismo diferente, enorme entre essas duas atuações. E dentro desses grandes núcleos, dentro das áreas de atuações, direito tributário, direito internacional, direito trabalhista, direito civil, criminal, seja lá o que for, previdenciário, ainda existem várias diferenças. Tá? E quando a gente fala de assuntos objetivos, são aqueles que a gente tem controle, né? Que são os nossos custos, despesas, os investimentos que o escritório precisa realizar. Tudo isso a gente tem como medir, a gente tem na mão. Né? Se você está com o seu controle financeiro em dia, você tem aferido rapidamente os seus custos, as suas despesas, planejado os seus investimentos. Tudo isso vai fazer diferença para a formação do preço. Cabe aqui citar uma diferença importante entre custos e despesas. Né? Às vezes a gente fala, custo, despesa, mas existe uma diferença importante entre esses conceitos e investimentos também, na verdade, que a gente vai utilizar logo à frente.
aqui, tá? Custos são todos aqueles gastos que estão diretamente ligados à sua atividade fim. Então, custo é o que você consome para produzir. Já despesa é aquilo que dá suporte à atividade fim. Como assim, Jorge? Vamos, por exemplo, então, no produto para ficar mais claro. Se eu tenho aqui um mouse, tá? Esse mouse ele tem plástico, ele tem peças, ele tem alguma placa aqui dentro de metal, com alguns metais, blá blá blá. Enfim, ele tem insumos para ser produzidos. Ok? Todos esses insumos, além de todas as outras tudo consumido na produção desse mouse acaba sendo custo. Né? Já as despesas são atividades que não estão envolvidas com a produção dele, mas dão suporte à empresa que produz eles. Por exemplo, departamento financeiro, toda a estrutura de ocupação, enfim, tudo aquilo que não está envolvido direto à produção deste produto, a gente tem como despesas. E os investimentos são aqueles gastos que, na verdade, eles agregam valor ao patrimônio. Então, se eu estou comprando alguma coisa que agrega no patrimônio, que ele vira um ativo, eu trato isso como investimento. Ok? Pessoal, dando uma pincelada aqui, tá, sobre posicionamento de mercado, isso aqui é uma abordagem muito interessante. Apenas para reflexão, alguns tipos de posicionamento que a gente vê muitas vezes no mercado. A gente não para pensar como a banca está se posicionando. Tá? Então, por exemplo, o que seria um posicionamento intelectual? É aquela banca que desde sempre se preocupa em produzir novas teses, de publicar artigos, enfim, de ser referência intelectual, de estar produzindo conteúdo da área do direito. Tá? Isso é uma estratégia muito interessante, porque você acaba se colocando como especialista, como uma posição de referência naquilo que você fala. Certo? Posicionamento geográfico. Vou localizar o meu escritório, ou seja, vou montar o meu escritório na cidade tal, ou vou abrir uma filial na cidade tal, porque lá eu analisei que tem um público potencial para o meu escritório. Né? Tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar num escritório em Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia. Eles foram um dos primeiros escritórios a se posicionar lá, e é uma região bastante frutífera no que diz respeito à agricultura, e eles começaram a atender, né, a tudo relacionado a isso, porque se você tem um aumento da atividade agrícola, você tem empresas que fornecem material, né, máquinas, etc., indo para lá, você tem instituições financeiras indo para lá, você tem um aumento da construção civil, enfim, tudo gira em torno da economia agrícola. Se posicionaram lá, foram aumentando a carteira de clientes dele nesse sentido. Hoje, na região, eles são um escritório de referência, porque foram dos primeiros a se instalarem no local, que não seria só suficiente, mas desde sempre fizeram um bom trabalho também. Tá? Posicionamento de baixo honorário. Talvez não, eu considero o posicionamento mais perigoso. Enfim, para fechar o cliente, a gente vai baixar os nossos honorários, porque a gente precisa de receita entrando aqui. Isso acaba, com perdão da palavra, prostituindo um pouco a atividade do direito, a atividade da advocacia. Porque a guerra vira quem paga mais barato, sendo que você tem um código de ética, você tem uma tabela da ordem e tudo mais, e muita gente não respeita. Né? Pensando em conquistar mais clientes, baixa seus honorários de uma maneira absurda. E muitas vezes esses honorários baixos não são suficientes para cobrir os seus custos na prestação de serviço. Posicionamento no cliente. Isso aqui é uma abordagem interessante. Que ela é semelhante, mas ela difere um pouco da abordagem generalista, que seria uma banca, naquela que a gente chama de full service, que atua em todas as áreas. O posicionamento no cliente, a gente tem visto algumas bancas adotar esse posicionamento, e ele acaba sendo bastante interessante, que é o quê? Vou me posicionar e eu atendo a empresa X. E tudo que essa empresa X precisar, a gente vai tratar dela. Seja questões ligadas à empresa, de determinadas matérias, ou seja questões dos funcionários da empresa, ou sejam questões dos sócios da empresa, enfim, há quase que um pacote envolvido nessa prestação do serviço. Tá? Por segmento. Bom, por segmento a gente pode citar tanto as áreas do direito, como também
determinados nichos de atuação do mercado. Então, eu posso ser uma banca que atua, sei lá, no direito portuário, exportação e importação, envolvido com direito internacional, ou posso ser uma banca que atua no direito previdenciário, ou dentro, sei lá, do direito civil, eu escolhi determinada área específica para só desenvolver esse trabalho, ou com determinados nichos de empresas. Enfim, segmenta a área de atuação e se posiciona no mercado. Tá? Generalista, eu acabei de falar, são as bancas full service. Né? Ele acaba sendo não perigoso, mas sim delicado, porque tudo que aparece você pega, você faz, e isso te dificulta um pouco de se posicionar como especialista naquilo. Né? Nós somos os caras do direito tributário, nós somos os caras do direito previdenciário. Talvez, são duas áreas bem diferentes, mas talvez uma abordagem para esses dois tipos de cliente dificulte o seu escritório de se posicionar como forte naquela área de atuação. Tá? Liderança jurídica são as bancas que desde sempre também procuraram estar na cabeça. Investiram sempre em marketing, investiram sempre em boas contratações, investiram em muita produção de conteúdo, e hoje são as bancas referências de mercado, são os grandes escritórios, os escritórios que todo mundo lembra, e as pessoas não lembram desses escritórios só porque são grandes e famosos, porque eles construíram isso com muita estratégia. Né? E foi uma decisão, com certeza, tomada lá atrás. Ninguém vira uma grande empresa, um grande escritório, assim, ops, sem querer. Um planejamento para isso. E a alta expertise, né, seriam aquelas bancas altamente especializadas, aquilo que a gente chama de boutique, né, muitas vezes, escritório boutique. Então, altamente especializado em determinado segmento, ou determinada área de atuação, ou determinada área de atuação dentro de um segmento, ou seja, aquele escritório especializado. Tá? Claro que todos esses diferentes tipos de posicionamento de mercado, eles envolvem no tipo de cobrança de honorários que serão realizados. Né? Um posicionamento full service, por exemplo, tende a ter uma margem de lucro menor do que uma banca especializada alta expertise, por exemplo, uma boutique, um escritório boutique. Tá? Tendem a ser honorários mais altos, justamente por conta dessa vasta experiência em determinada área de atuação. Outra questão bastante interessante quando a gente fala de preço é o mercado externo. Hoje a gente tem aí um mundo altamente globalizado, a tecnologia está aí, trazendo cada vez mais soluções, cada vez mais agilidade em todas as atividades cotidianas, né, do nosso dia a dia. E alguns fatores do mercado externo, eles influem diretamente na minha cobrança, nos meus honorários. Você está aqui, por exemplo, a concorrência, preços praticados e profissionais do mercado. A gente tem hoje aí mais de 1 milhão de advogados, todo mundo quer ocupar o seu lugar ao sol, né? E muita gente se acotovelando. Isso pode levar a muita gente praticar aquele baixo honorário, justamente para ter um cliente aqui, um cliente ali, né? E acabar comprometendo, muitas vezes a gente vê isso em determinadas regiões do Brasil acontecendo, comprometendo a prática do direito ali. Né? Marca não é uma coisa que nasce e se consolida da noite para o dia. Ela pode até nascer da noite para o dia, mas ela não se consolida de uma hora para outra. Né? Então, hoje, os escritórios que são referências, que eles têm uma marca forte, consolidada, eles já trilharam um longo caminho, fortalecendo isso através de causas importantes, clientes importantes e de muita estratégia de marketing. Né? Então, todo esse valor agregado à marca, obviamente, te permite aumentar essa margem de lucro. Mas também não é algo que acontece da noite para o dia. Existe um tempo de maturação dela. Cliente, gastei vários exemplos aqui. Né? Já é muito diferente você cobrar de pessoa física para pessoa jurídica, por exemplo. E dentro dessas áreas, a gente pode ter muita diferença. Poxa, eu vou fixar contratos mensais, vou fixar contrato ad êxito, vou cobrar por ato, vou cobrar por hora. Como que eu faço? Qual é o melhor tipo de cobrança? O que meu cliente espera? O que é melhor para o meu escritório? Como que eu caso as duas coisas? Tem muita questão aí. E, obviamente, os órgãos, né? A gente está falando aí do governo, a Receita Federal, a Ordem dos Advogados, enfim,
que muitas vezes mudam, ou alteram, ou inovam com uma legislação ou outra, que podem ser propícias ou não para os escritórios de advocacia, né? Um grande exemplo é o Simples Nacional. Há, sei lá, 4, 5 anos atrás, não era possível um escritório de advocacia ser tributado pelo Simples. Agora é, né? Há algum tempo atrás também, pouco se falava da sociedade individual ou unipessoal. Hoje ela já é uma realidade. E ainda existe uma discussão, ok, a sociedade individual, ela pode ser tributada pelo Simples ou tem que ser só o lucro presumido. Existe uma divergência entre receita e ordem ainda, né? Então, obviamente, toda essa definição, poxa, eu vou pagar 5% de imposto ou vou pagar 12% de imposto. Isso faz diferença, isso impacta diretamente o seu custo. Isso tem que impactar também o seu preço, né? Ou, né, vai aumentar a sua margem de lucro. E quando a gente olha para o mercado interno, ou seja, quando a gente fala de mercado externo, a gente pensa da porta para fora da empresa. Quando a gente está falando de mercado interno, a gente está pensando da porta para dentro. É aquilo que eu consigo controlar. São as questões que eu tenho gerência, que eu tenho gestão. Então, o controle de custos, mão de obra, toda a estrutura do escritório, os tributos, meu regime tributário, planejamento, como é que eu vou fazer isso? Tudo isso pode aumentar a sua margem de lucro ou não. Estratégia, como eu já falei, veja que eu volto nesse assunto volta e meia. É importante posicionamento estratégico bem definido. Qual tipo de escritório que a gente quer ser? Quais clientes a gente vai captar? Que tipo de trabalho a gente quer desenvolver? Lucratividade. Pergunto, vocês já definiram no escritório de vocês qual a margem de lucro que vocês querem ter para 2018? Média mensal? Ou ao final do ano? Quero ter uma margem de lucro de X%? Ou seja, tudo que entrar, depois de pagar todas as contas, quanto eu quero que sobe? Tá? E, obviamente, o segredinho que todo mundo quer descobrir, né? Produzir mais com menos, ou seja, manter a qualidade alta, que é importante numa prestação de serviço, importantíssimo no direito, né? E produzir com uma alta qualidade, uma quantidade grande também, justamente para gerar mais volume e proporcionar o crescimento da banca. Tá? A partir de agora, a gente vai concentrar os nossos esforços, falar um pouquinho desses caras aqui, custos, despesas, enfim, que é aquilo que a gente consegue quantificar. Aqui, eles são números que a gente vai utilizar na formação do preço na advocacia. Bom, vamos fazer uma analogia rápida aqui. Tá? Na indústria, por exemplo, eu tenho lá uma linha de produção. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, uma indústria de carros, onde você tem as diversas esteiras, as diversas linhas de produção que produzem, enfim, os carros. Essa empresa ela vai poder construir, fabricar, na verdade, mais carros quanto mais linhas de distribuição ela tiver. Na prestação de serviço, isso já está mais intimamente ligado à hora, a tempo. Então, eu vou conseguir prestar mais serviço conforme eu tiver mais tempo. E esse tempo ele está intimamente ligado à quantidade de profissionais que estão prestando esse serviço. Né? Porque, obviamente, você tem um período de tempo escasso, limitado, durante um dia de trabalho. Tá? Então, quando a gente fala na prestação de serviço, o tempo sempre será o critério mais objetivo. De novo, na prestação de serviço, ou seja, na advocacia, o fator tempo sempre será o critério mais objetivo na precificação de honorários e na validação dos contratos atuais. Então a gente parte dessa analogia, que cada advogado terá à sua disposição uma quantidade X de horas que será ou não alocada na produção. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 8 horas por dia de trabalho, se elas estiverem alocadas na produção, eu vou estar produzindo 8 horas. Se elas não estiverem alocadas, de determinado profissional, não serão horas produtivas. Um exemplo aqui para ficar fácil de entender. Se no meu escritório eu possuo 5 advogados e todos esses advogados trabalham 8 horas por dia, vezes 22 dias úteis que nós temos no mês, a gente faz uma continha fácil aqui. 5 advogados,
vezes 8 horas, vezes 22 dias. Ou seja, a gente teria um gargalo de produção, teto de horas de produção de 880 horas. Ou seja, uma banca que tenha 5 advogados trabalhando 8 horas por dia, num mês, tem um teto de produção de 880 horas. Ah, Jorge, mas se precisar vir à noite, se precisar trabalhar no final de semana, ok. A gente está levando em consideração uma situação de normalidade e salutar. Ok? Além disso, se a gente utilizar aqui um percentual de produtividade, então quanto tempo daquele profissional está altamente dedicado à produção, a gente já perde um pouco dessas horas também. Por quê? Durante o tempo de trabalho tem tomar uma água, ir até o banheiro, tomar um café, enfim, coisas normais, além de uma conversa, alguma questão que pode acontecer que acaba consumindo muito desse tempo que muitas vezes a gente nem percebe. Então, 80% de produtividade até é um indicador alto aqui, tá? Mas só indo por esse exemplo, num escritório de cinco pessoas, né, de 5 advogados, enfim, 5 se dediquem à produção jurídica, a gente tem uma média de 700 horas produtivas, a gente pode considerar isso, tá? Acabei de comentar com vocês que o fator tempo, ele sempre é o mais fidedigno, ele é o mais confiável, ele sempre vai ser o mais real na prestação de serviço para aferir custo e para propor preço, tá? Mas, para alguns tipos de escritório, esse formato não cabe direito. Então, a gente tem o método B, né, que é o custo por processo. Então, aonde que cabe utilizar a conta de custo por processo? Em bancas que trabalham com volume, em bancas que trabalham com massa, às vezes até escritórios pessoa física, ou seja, aquelas bancas que estão muito mais voltadas para a atividade do contencioso. Okay? Já se o seu escritório já tem atividade consultiva envolvida, ou seja, não está diretamente ou só ligado no contencioso, já vai ser mais coerente, mais real você fazer toda essa conta por hora. Ok? Pessoal, vai o primeiro exemplo aqui, que acaba sendo um erro bastante comum quando a gente fala de preço ou de lucro. E, como eu falei, tem até material na internet, tem até literatura, tá? Fazendo isso de forma errada. Então, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, um processo, né, ou um cliente, que ele me custa R$7.000 para desenvolver o trabalho. Então, entre impostos, custos e despesa, resumo da ópera, ele custou R$7.000. E eu recebi desse contrato, meus honorários ali foram na ordem de 20 mil. Ou seja, se ele custou 7 e eu recebi 20, eu lucrei 185%, certo? Errado, tá? Geralmente é feita essa conta. Se fosse 21, que seria exatamente 3 vezes 7, né? Ia dar exatamente 200% ali a conta. Porém, não existe margem de lucro maior do que 1. Ou seja, não existe margem de lucro maior do que 100%. Tá? Então isso aqui está errado. E o correto seria, se custou 7, os mesmos 7 custaram, os mesmos 20 eu recebi. Quanto foi o meu lucro, então? Se custou 7 e eu recebi 20, o meu lucro foi 13. São 20 que eu recebi, menos 7 que eu gastei. Se eu dividir o meu lucro 13 pela minha receita 20, isso sim vai me dar a minha margem de lucro. Ou seja, lucro, né, a lucratividade, o percentual de lucratividade é igual a lucro dividido por receita. Então, nesse exemplo de baixo aqui, se eu tive um lucro de 13, que nada mais é do que 20 menos 7, e dividir pela minha receita, que foi 20, 13 dividido por 20, 0,65, ou seja, 65%. Esse, sim, é o meu lucro. Então, veja, se eu estou falando que eu tenho a minha receita, tenho custos, enfim, para prestar esse serviço, obviamente que o meu lucro, o que sobra, vai ser sempre menor que a receita, certo? Entrou dinheiro, paguei para fazer as questões, sobrou lá. Meu lucro sempre vai ser menor que a receita. Lucratividade, eu acabei de dizer que é lucro
dividido pela receita. Se o lucro é sempre menor que a receita, essa conta nunca poderá ser maior do que 1. O lucro nunca poderá ser maior do que 100%. Tem muita gente que fala isso de forma equivocada por aí, então preste atenção. Tudo bem até agora? Bom, quando a gente fala do cálculo financeiro, ou seja, para a formação do preço de venda, né, então o preço da sua proposta, o preço do seu contrato de honorários, ele deverá levar em consideração um pedacinho dos seus custos, um pedacinho das suas despesas, os impostos que você deve pagar quando presta esse serviço, independente da tributação que você tiver, se você estiver no presumido, se estiver no real, se estiver no simples, você tem que pagar imposto, né, emitir nota fiscal, etc. Ou seja, considerando um pedacinho dos custos, ou seja, aquilo desenvolvido na atividade fim, as despesas, ou seja, aquilo que dá suporte, impostos, etc. Tudo isso, um pedacinho disso somado, a gente chega no nosso preço final, que é a nossa proposta apresentada para o cliente. A gente vai ver, a partir de agora, passo a passo, esquema de como calcular isso aí. Lembrando novamente, custo é aquilo que está envolvido na atividade fim, enquanto despesa é aquilo que dá suporte. Para resumir, para ser mais simples, custo basicamente é ou são aqueles gastos envolvidos com a mão de obra. Por quê? São as pessoas, os advogados, os estagiários jurídicos que estão envolvidos na produção. Já os seus gastos com aluguel, condomínio, a internet, etc., etc., eles fazem parte da sua produção jurídica, mas eles não estão diretamente ligados à técnica do direito, à produção jurídica. Tá? Então, via de regra, a gente pensa em custo como mão de obra ou outros gastos diretamente ligados à produção daquele processo ou daquele contrato, daquele cliente, como, por exemplo, custas, etc., que eventualmente de viagem, etc., que não podem ser reembolsadas. Isso acaba sendo o custo daquele processo, daquele contrato, daquele cliente. Tá? A partir de agora, para facilitar a nossa analogia aqui, todos os custos e despesas a gente vai chamar genericamente de custo, tá? Já os impostos e a margem de lucro, né, eu não tenho como precificar, como passar um preço sem ter lucro embutido nele, tá? A gente vai chamar ele de markup. A gente já explica certinho o que é o markup, ok? Bom, então vamos aos casos aqui. Problema, né? Quanto cobrar dos clientes ou do cliente pelos serviços prestados? Nosso primeiro exemplo aqui é um passo a passo em 6 passos, ok? Primeiro exemplo. O escritório precisa elaborar uma proposta para atender um cliente pessoa jurídica, ou seja, estou montando uma proposta para outra empresa. Essa proposta ela deve englobar uma demanda de trabalho do direito civil para atividades no consultivo e no contencioso. Então, eu posso ser uma banca, por exemplo, que trabalha na área civil, na área tributária, na área trabalhista. Mas essa proposta só vai englobar uma demanda do direito civil. Tá? Então, vamos lá. Importante isso aqui, pessoal. Primeiro passo, separar custos de despesas. Lembra que eu falei lá atrás, acabei de falar? Custo é uma coisa, despesa é outra coisa. Eles vão ser considerados de maneira diferente do cálculo. Quando a gente desenvolve o trabalho de consultoria, ou até mesmo no FabLab, fica bem claro que a área de finanças ela é uma escadinha, ela é uma escada, ela é uma construção. Então, às vezes, fica difícil chegar lá no 3º e 4º degrau sem passar pelo primeiro, sem passar pelo segundo. Tá? Como que fica super fácil de separar custos e despesas? Quando eu tenho uma DRE, uma demonstração de resultado. Para eu ter uma DRE, eu preciso ter um plano de contas. Tá? Mas se você ainda não tem nada disso, você consegue, através de uma organização simples como essa que está demonstrada aqui, separar os seus custos e despesas. Tá? Então, custos ali, por exemplo, eu tenho meus custos aqui com sócios. Tá? Isso é bastante importante. Tá? Sócio é importante que tenha prolabore, ou seja, o sócio está lá todo dia trabalhando em prol do escritório, ele deve receber pela colaboração que ele está fazendo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho meu custo com sócios, tenho meu custo com advogados e tenho meu custo com estagiários. Esses 3 custos aqui, eles estão
essas três figuras, né, na verdade, sócios, advogados e estagiários, estão diretamente ligados à atividade fim, que é a produção jurídica. Já as despesas, ou seja, todo aquilo que dá suporte à atividade fim, suporte à produção, efetuada por aqueles players de cima, são minha folha administrativa, minhas despesas administrativas, água, luz, telefone, etc., despesas comerciais e despesas financeiras. Tá? E esse escritório aqui, por exemplo, ele colocou no seu planejamento que todo mês serão guardados R$2.000 para fundo de caixa e R$2.000 para bonificação de pessoal, que serão distribuídos ao final do semestre, ao final do ano. Tá? Isso aqui, guardados devidos a arredondamentos, são números de um escritório, enfim, de verdade. Tá? Primeira coisa, separar custos de despesas. Então, faça esse exercício. Pega a estrutura do seu escritório, elenque os principais custos, né, sócios, advogados, estagiários. Se você é sócio, não tem um prolabore, defina como se salário fosse, tá? Todas as despesas. E eu sempre debato nessa tecla, é importantíssimo, desde sempre, compor fundos de reserva, como os exemplos que estão aqui. Okay? Principalmente fundo de reserva de caixa. E principalmente se a sua receita ela é variável. Às vezes você tem um pico de grande recebimento e no mês seguinte você pode ter uma baixa nesse recebimento. É importantíssimo ter um fundo de caixa provisionado no escritório. Segundo passo, calcular o custo hora de cada colaborador. Tá? Então aqui, ó, esse escritório, eu comentei com vocês lá no começo do nosso exemplo, ele trabalha em 4 áreas: civil, societária, trabalhista e tributária. Cada uma dessas áreas era bem dividida. Então, eu tinha uma equipe para civil, uma equipe para societária, tributária e trabalhista. Tá? Então, veja aqui que todas as pessoas, né, toda a equipe produtiva do escritório está bem dividida. Eu tenho aqui a área de atuação de cada um deles. Ok? E a gente colocou aqui também as horas mensais de cada pessoa da equipe. Ou seja, se o estagiário trabalha 6 horas por dia, em média, vezes 22 dias úteis, 6 vezes 22, 132. Já, se um advogado ou sócio que trabalha 8 horas por dia, vezes 22 dias úteis, a gente teria ali 174 horas disponíveis de trabalho dentro de um mês. Por opção do escritório aqui, enfim, eles trabalhavam, na verdade, 180 horas. Então, nós colocamos as 180 horas para esses colaboradores aqui. Tá? Veja, volto aqui a falar, aqui você tem que levar em consideração um balizador normal, 8 horas por dia, vezes 22 dias úteis no mês. Tá? Aqui a gente não está levando em consideração aquele percentual de produtividade, como o exemplo que eu tinha ali atrás, dos 80%. Por quê? Isso aqui é o máximo de horas que a pessoa está disponível para trabalhar. Essas horas podem ser bem aproveitadas ou não tão bem aproveitadas. Tá? Ok. E eu tenho a remuneração de cada um desses profissionais. Então, por exemplo, o advogado sênior 1 aqui tinha um salário de R$ 4.800, mais benefícios de 400. Por que eu coloquei aqui benefícios de 400 de maneira geral? Tá? Muitas vezes é bastante comum ser pago ali para os colaboradores vale transporte, vale refeição, ou se é um funcionário seletista, existem gastos, abre aspas, ocultos ali, que a gente não se percebe que estão diretamente ligados àquele colaborador. Por exemplo, INSS, FGTS, férias, 13º, tudo isso são gastos, despesas que estão ligados a esse colaborador, que muitas vezes a gente não para calcular no dia a dia. Tá? Então, todos os benefícios aqui que eu coloquei de maneira geral. Tá? É interessante que se você tenha funcionários seletistas, você leve em consideração esses gastos, de novo, entre aspas, ocultos. E se esses colaboradores recebem benefícios, né, com férias, enfim, PT, VA, vale refeição, vale transporte, é importante que eles sejam considerados. Ou uma ajuda de custo, enfim. A ideia aqui é que a gente chegue no custo médio da hora de cada colaborador.
Ou seja, se eu pegar a remuneração total dele, vamos usar de exemplo esse advogado sênior 1 aqui. 4.800 mais 400, o custo total mensal dele é de R$ 5.200. Se eu pegar R$ 5.200 e dividir por 180 horas de trabalho, eu tenho que cada hora de trabalho desse colaborador custa, para o meu escritório, R$ 28,89. E isso eu posso fazer com toda a minha equipe. O estagiário 1 aqui, por exemplo, ó, ele custa para mim 1.300, que é 900 mais 400. Se eu dividir 1.300 por 132, eu vou ter que cada hora do meu estagiário custa R$ 9,89. Calcular a despesa por hora. Então, veja, no nosso primeiro passo, nós separamos custos de despesas. No nosso segundo passo, nós calculamos o custo por hora, individualmente. Já no terceiro passo, nós vamos calcular a despesa por hora. Então, as minhas despesas estão lá onde? Despesas, 21.600. Mais 4.000 de fundos, isso vai ser somado, tá? 21.600 mais 4.000. Por quê? Porque eu tenho que tratar o meu fundo como se despesa fosse. É um dinheiro que vai sair do escritório, mas é um valor que eu não quero comprometer, que eu preciso guardar para determinado objetivo. Então, aqui, despesas e fundos, vou dividir o quê? Pela total quantidade de horas disponíveis de produção. Aonde que eu cheguei nesses 2.064? Aqui. Se eu tenho, nesse exemplo aqui, 12 colaboradores, cada um trabalhando a sua quantidade X de horas. Se eu somar toda essa quantidade de horas, eu vou ter aqui 2.064 horas. Ou seja, o gargalo de produção desse escritório são 2.064 horas. Esse escritório não consegue produzir mais de 2.064 horas. Se eu tenho R$ 25.600 de despesas que auxiliam, né, na produção de 2.064 horas, a minha despesa por hora vai ser justamente 25.600 dividido por 2.064 horas, ou seja, eu tenho uma despesa por hora de R$ 12,40. Então, você tomar, separei custo de despesa, calculei o custo por hora individualmente de cada colaborador e calculei a despesa por hora de todo o meu escritório. Tá ok? Pessoal, isso aqui é um esquema, obviamente, que se você planilhar, né, a gente desenvolve isso com os clientes, também no FabLab, como eu acabei de falar. Isso aqui é uma planilha pronta que você preenche e você tem tudo rapidamente na mão, tá? Agora, estou fazendo questão aqui de ser didático para que vocês entendam o raciocínio da formação da constituição do preço, tá? Separamos custos de despesas, calculamos custo, calculamos a despesa por hora. Quarto passo, a gente vai estimar a equipe que vai atuar nesse trabalho. Então, se vocês lembrarem lá do nosso exemplo, isso era para atender uma demanda de trabalho do direito civil, tá? Então, somente a equipe do civil vai trabalhar nessa proposta. Então, estimamos aqui que o advogado sênior vai trabalhar 18 horas por mês, o estagiário 24 e o sócio 8 horas por mês. Essa parte aqui, ela precisa de um estudo bem importante do escritório no que se relaciona à demanda que ele vai estar assumindo desse futuro cliente, tá? E quem da equipe vai estar mais alocado frente a esse trabalho. Quinto passo e penúltimo passo. Considerar as variáveis sobre a receita para definir o markup. Falei para você que a gente ia falar do markup daqui a pouco, tá? Vamos lá. O que é o markup? Ele é também chamado de taxa de marcação. Ele nada mais é do que um índice, tá? Um multiplicador, que a gente vai multiplicar o nosso custo pelo markup para chegar no valor de venda, tá? Como que a gente calcula esse tal do markup? Ele nada mais é do que 1 menos os meus custos variáveis. O que são os meus custos variáveis? Por exemplo, imposto. Esse escritório aqui, ele estava no lucro presumido. Então, de toda a receita que entrava para dentro do escritório, ele já pagava 11,33%. Então, se entrou R$10.000, ele vai pagar de imposto 11,33% disso. Se entrou R$50.000, ele vai pagar de imposto
11,33 disso. Tá? E, além disso, eu devo considerar, para formar o preço, margem de lucro. Esse carinha, muitas vezes, passa despercebido. Então, não só na prestação de serviço, não só no direito, mas muitas vezes em pequenas empresas, onde eu acho que se eu comprar determinado produto por 10 e vender por 15, eu estou ganhando dinheiro. Não necessariamente, tá? Porque tem todas essas variáveis envolvidas. Para chegar no markup, a gente basicamente vai fazer essa continha. Eu quero, né, por exemplo, foi definido que nesse escritório a margem de lucro mínima é 50%. Aliás, é uma margem alta. Tá? Sempre me perguntam, Jorge, qual que é a média de lucratividade dos escritórios? Se eu fosse colocar uma média, claro, né, tem desvio padrão, tem bancas que têm uma margem maior, tem bancas que têm uma margem menor. Mas se eu fosse colocar média, a gente estaria falando algo de entre 30% e 32%. Tá? Então, 50% de margem de lucro pode ser considerado já uma margem alta. Tá? Então, como é que eu calculo o markup? Eu somo a minha margem de lucro mais os meus impostos. Nesse exemplo aqui, impostos 11,33 e a margem 50. Então, vamos lá. 11,33 mais 50, eu tenho aqui 61,33%. O meu markup nada mais é do que 1 menos 61,33%. 61,33% nada mais é do que 61,33 dividido por 100, ou seja, 0,6133. 1 menos 0,6133, 0,3867. Parece complicado, mas é uma conta muito simples. 1 menos a soma do teu imposto mais a soma da sua margem de lucro. Então, de novo, 11 mais 50, 61. 1 menos 61, 0,3867. Ok? Por fim, a gente vai multiplicar o preço da hora pela quantidade de horas estimadas. Então, se eu tenho aqui, aqui a gente vai passar por um resumo de tudo. Lá no primeiro passo, a gente separou custos de despesas. Aí, calculamos o custo por hora, aqui, 28,89. Depois, calculamos a despesa por hora. O que eu preciso fazer? Vou somar o meu custo à minha despesa. Ou seja, se o custo da hora desse advogado sênior 1 aqui, ó, é 28,89, mais cada hora trabalhada no escritório custa 12,40, eu vou somar aqui, ó, 28,89 mais 12,40, cheguei a 41,29. O que significa esse 41,29? Que se eu receber R$ 41,29 por cada hora trabalhada dentro desse escritório, eu vou estar cobrindo o custo desse advogado, vou estar cobrindo as despesas que ele absorve da estrutura do escritório e estou no 0 a 0, ou seja, cobrir o custo dele e cobrir as despesas. O que falta? Considerar a margem de lucro e o imposto, que é justamente isso aqui. Lembra do nosso markup? O que eu vou fazer? Dividir o meu custo total pelo markup. Ou seja, se eu estou dividindo aqui, por exemplo, 41,29 por 0,3867, obviamente que se eu estou dividindo um número por outro número menor do que 1, esse valor vai aumentar. Né? Então, eu estou dividindo 41 por 0,38. Vou chegar aqui no meu preço homem-hora. O que significa esses R$ 106,77? Ele significa que, se eu cobrar R$ 106,77 por cada hora trabalhada do meu advogado sênior 1, eu vou estar pagando os custos dele, vou estar pagando as despesas que ele absorve do meu escritório, vou estar pagando o imposto que essa receita gera e ainda estarei tendo 50% de margem de lucro. Ok? Isso a gente fez aqui para todos os colaboradores da área civil, pois são eles que vão trabalhar nesse contrato. E o último passo, se eu tenho o meu preço ideal da hora, eu vou multiplicar pelas horas estimadas, chegando aqui no valor bruto. Somei o valor bruto de todo mundo, cheguei aqui, ó, 4.640 arredondando. Tá? Ou seja, 4.640 é
o preço ideal para que eu trabalhe até 50 horas para este cliente, tá? Pague todos os custos envolvidos desse trabalho, ou seja, remunere os meus advogados por isso, pague todas as despesas que eles absorvem do escritório para a produção, posto que essa receita me gera, e ainda tenha 50% de margem de lucro. Resumo aqui, né, prova real. Se eu tenho aqui, ó, 4.600 lá de receita, pagar meus impostos, vou pagar todos os meus custos e despesas e tenho um lucro de 50%. Ok? Esse é o preço sugerido para atendê-los até, isso é bastante importante, até 50 horas por mês. Por quê? Nós consideramos 50 horas de trabalho. Se forem mais horas de trabalho, ou eu tenho que aumentar o meu valor, ou a minha margem de lucro vai diminuir. Ok? Pessoal, quem tiver dúvidas, quem tiver pergunta, vai colocando aí ou mande por e-mail para a gente, que a gente será um prazer responder você. Tá? Exemplo de cálculo 2. O escritório precisa elaborar uma proposta, de novo, para um cliente pessoa jurídica. De novo, para um cliente pessoa jurídica. E essa proposta deve englobar uma demanda de trabalho de 300 novos processos da carteira trabalhista. Tá? Então vamos lá. Aqui eu estou fazendo uma proposta pegando, por exemplo, uma carteira grande, né? Uma carteira média, de 300 novos processos. Esse escritório já trabalha na área trabalhista e já trabalha na área civil. Ok? É exatamente a mesma coisa, só que ao invés da gente fazer agora pelo custo da hora, nós vamos fazer o cálculo pelo custo por processo. Joia? Então vamos lá. Os custos da minha área trabalhista, entre sócios, advogados e estagiários, R$ 29.200. Os custos da minha área civil, entre sócios, advogados e estagiários, R$ 19.600. Ok? E tenho aqui as minhas despesas, ou seja, os gastos que dão suporte às atividades fim de produção jurídica nas áreas civil e trabalhista. Tá? Ou seja, as minhas despesas aqui somam R$ 17.500. Então veja, eu nada mais fiz do que a mesma coisa do primeiro passo do outro cálculo. Separar custos e despesas. E aqui a gente já colocou dentro das respectivas áreas. Segundo passo. Lá no último exemplo, o segundo passo era calcular a hora. Aqui é calcular a quantidade de processos. Então aqui o meu escritório já tem 3.000 processos trabalhistas. E já tem 1.500 processos cíveis. Ou seja, o meu escritório já possui 4.500 processos em carteira. Vão passar a ser 4.800. Terceiro passo, calcular o custo por processo no escritório. Lá nós calculamos o custo por hora. Aqui nós vamos calcular o custo por processo. Então, se a minha área trabalhista custa R$ 29.200, se eu dividir por 3.000 processos, eu vou encontrar que, em média, obviamente, em média, cada processo custa R$ 9,73. Eu vou ter sim processos que custam mais? Vou ter sim processos que custam menos? Sim, mas em média, cada processo trabalhista me custa R$ 9.073. Vou ter aqui também o meu custo do processo civil. Então, se a minha área civil custa R$ 19.600 e eu tenho 1.500 processos, cada processo da área civil custa, em média, R$ 13,07. Ou seja, olha que interessante. O custo do processo civil nesse escritório é maior do que o custo do processo trabalhista. E também vou calcular a minha despesa por processo. No exemplo anterior, nós dividimos a despesa pela quantidade total de horas produtivas. Agora, nós vamos dividir as despesas pela quantidade total de processos. Ou seja, 17.500 dividido por 4.500 processos, que é a soma das duas carteiras. Encontrando aqui que a minha despesa por processo é R$ 3,89. O que eu preciso fazer no quarto passo? Calcular o custo total por processo. Então, se vocês observarem, eu nada mais vou fazer do que somar o meu custo, que a gente acabou de encontrar, à minha despesa.
Então, se o custo de cada processo trabalhista é 9,73, mais 3,89 de despesa por processo, eu chego aqui que o meu custo total por processo trabalhista é 13,60. O meu custo total por processo civil é 16,90. Ok? Nada mais fiz do que somar o custo à despesa. Quinto passo, novamente, considerar as variáveis para definir o markup. O que a gente falou lá? Que o markup nada mais é do que 1 menos a soma de imposto mais, 1 menos a soma dos custos variáveis. Nesse caso aqui, esse escritório paga 9% de imposto. Ele paga para todo advogado que traz a carteira, seja ele sócio, advogado, seja lá quem for, ele paga 10% de participação nessa carteira. Ou seja, é um custo variável. Quanto mais essa carteira trouxer de receita, mais ele vai pagar de comissão. E, além disso, esse escritório definiu que a margem de lucro mínima deles é 30%. Então, se eu somar aqui 9 com 10, 19. Mais 30, 49. 1 menos 49%, nada mais é do que 1 menos 0,49, né? 49 dividido por 100, 0,49. 1 menos 0,49, 0,51. Tudo bem? Então, o nosso markup aqui, 0,51. Sexto e último passo. Nós já temos o custo total. Basta dividir pelo markup e a gente vai chegar no valor ideal para o processo. Então, vamos lá. A gente precisa aqui finalizar, né, com uma proposta da área trabalhista. Então, se eu cheguei aqui que o meu custo ideal do processo trabalhista, meu custo total, perdão, do processo trabalhista é 13,60, vou dividir pelo meu markup, chegar no meu valor ideal do processo. O que significa esse valor ideal? Que se eu cobrar R$ 26,71 de cada processo trabalhista, eu vou estar cobrindo o custo com a equipe que cuida desse processo, vou estar cobrindo as despesas de estrutura e todas as demais para apoiar a produção desse processo, vou pagar impostos e ainda terei 30% de lucro. Se a gente está falando de 300 novos processos, o valor ideal vezes 300, R$8.000. Ou seja, R$8.000 seria a minha receita, pagaria aqui 9% de imposto, pagaria aqui 10% de comissão, teria aqui um custo mais despesas, né, chamei de custo total de 51%, e teria, faltou o número aqui, teria uma margem de lucro de 30%, que seria mais ou menos aí R$ 2.400. Ok? De novo, preço sugerido para esse cliente aqui para atendê-lo até 300 processos. Tudo bem? Último exemplo. Pô, Jorge, você falou aí de proposta para pessoa jurídica em horas, em 300 processos. Aqui eu trabalho na pessoa física, é um processo de cada vez. Como é que eu faço? Vamos lá, então. O escritório precisa elaborar uma proposta para atender um cliente pessoa física agora, né? E essa proposta é de um processo previdenciário a ser cobrado no êxito, tá? Primeiro passo, separar o custo por áreas e despesas. É exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer. Então, esse escritório trabalha na área previdenciária e trabalha na área trabalhista. O custo da área previdenciária, 25 mil. O custo da área trabalhista, 17 mil. E as despesas, ou seja, todos os gastos de suporte à produção, 16.500. Tudo bem? Primeiro passo. Segundo passo, exatamente a mesma coisa. Calcular a quantidade de processos por área. Então, eu tenho 500 processos na área trabalhista e 50 processos na área... 500 processos da área previdenciária e 50 processos da área trabalhista, totalizando 550 processos. Tudo bem? Terceiro passo, calcular o custo por processo. Vamos lá. Se a minha área previdenciária custa 25 mil, dividido por 500 processos que eu tenho na área, cada processo previdenciário custa, em média, R$50 por mês. Se eu tenho aqui o custo da área trabalhista em R$17.000 e tenho 50 processos, 17 dividido por 50
eu tenho aqui que cada processo trabalhista custa, em média, R$340 por mês. Veja aqui que interessante, ó. Cada processo previdenciário 50 e cada processo trabalhista 340. Bem mais caro. Por quê? Porque o custo médio por processo, ele se dilui. Eu tenho aqui, ó, 500 processos, e aqui eu só tenho 50. Então eu tenho uma estrutura cara bancando 50 processos. Aqui eu tenho uma estrutura, né, um pouquinho mais cara, mas bancando 500 processos. Então o custo médio por processo cai por ser diluído. Tá? E, da mesma forma, vou dividir as despesas gerais aqui, 16.500, pela quantidade total de processo, que é 500 mais 50, 550. Ou seja, minha despesa média por processo, 30. Quarto passo, exatamente a mesma coisa. Calcular o custo total por processo. Então, se eu tenho aqui que o custo do meu processo previdenciário é 50, mais 30 de despesa por processo, o custo total do processo previdenciário é 80. Da área trabalhista, exatamente a mesma coisa. Somei ali 340 com os mesmos 30, eu tenho que cada processo, o custo total da área trabalhista é 370. Quinto passo, exatamente a mesma coisa dos dois últimos exemplos. Considerar as variáveis para definir o markup. Aqui eu coloquei uma outra variável. Então, além do imposto, ele paga comissão para quem trouxe a carteira e também ele paga diretamente um repasse para quem executa esse processo. Então, quem executa esse processo, de novo, esses exemplos aqui são guardados arredondamentos, exemplos de escritórios reais, tá? Então, por exemplo, a pessoa que trouxe o processo recebe 10% da receita dele e quem trabalhou nesse processo também recebe 10% do valor, tá? E foi definido que este escritório quer uma margem de lucro de, no mínimo, 50%. Então, de novo, vou somar aqui, ó, 9 com 10, 19, mais 10, 29, mais 50, 79. 1 menos 79% é a mesma coisa que 1 menos 0,79, que é igual a 0,21. Tudo bem? Aqui é muito fácil, né? Só somar as variáveis, que deu 79, 1 menos isso. Sexto e último passo, multiplicar o valor ideal do processo pela quantidade de processos novos estimados. Então vamos lá. Chegamos à conclusão que cada processo previdenciário, o custo total dele é 80. Dividindo pelo meu markup, eu cheguei no valor ideal por mês desse processo, R$ 380,95. O que significa? Que se esse um processo me trouxer uma receita mensal de R$ 380,95, eu vou estar cobrindo imposto, vou estar cobrindo comissão, vou estar cobrindo repasse, vou estar cobrindo custo, despesa e ainda gerando 50% de lucro. Mas, Jorge, isso aqui é um processo de êxito, eu não vou cobrar no mês. Ok. Aí nós temos mais um detalhezinho aqui, que é multiplicar o valor ideal do processo pela estimativa de meses. Então, vamos lá. Acabamos de chegar à conclusão que 380 é o valor ideal por mês desse processo. Se eu multiplicar pela quantidade de 60 meses, eu vou ter que o valor lá no final ideal para 60 meses seria de R$ 22.800. Se levarmos em consideração ainda o valor desse ajuste no tempo, ou seja, juros, né, de 1% mensal, a gente chegaria aqui o preço ideal desse processo, ou seja, o êxito dele lá para o escritório, ao final de 5 anos, teria que ser na ordem de R$ 41.500. Ok? Ok. Se eu tenho o valor, né, do que deve ser a minha receita e eu acabo cobrando um êxito, via de regra, dos meus processos na ordem de 30%, se eu dividir o preço ideal do meu processo, que eu quero ter de receita, pelo êxito que eu costumo cobrar, eu chego o quê? No valor da causa. Então,
Ao final lá de 5 anos, uma causa de R$ 138 mil, traria um êxito de 30%, na ordem de 41 mil, que pagaria todos os custos, inclusive a atualização monetária desse processo ao longo de 5 anos. Ok? Então lá exemplo, né? A receita do escritório, que é o 30% do valor da causa. Paguei impostos, paguei comissão, paguei repasse, paguei todos os custos e despesas e ainda tive um lucro de 50%. Certo? Então, um processo com duração média de 30 anos e êxito de 30%. Pessoal, esses exemplos, né, são bastante interessantes. Como eu falei, eles acabam sendo... Eu faço questão de passar eles em cursos, em bate-papos, como a gente está fazendo aqui, para que vocês entendam a construção do raciocínio da precificação, né? Mas é muito fácil ter isso automatizado em planilha, né? Que é justamente o que a gente desenvolve com os nossos clientes, seja em consultoria, seja no Fab Lab. É isso que, né, as planilhas que a gente disponibiliza faz esses cálculos todos automáticos. Então, você pode controlar fluxo de caixa, DRE, já todo o seu controle de preço ali, de uma forma bem interessante. Mas é importante que haja esse entendimento de como a gente chega nesse valor, que era o grande objetivo aqui. Pessoal, última dica, talvez última, mas muito importante. Quando a gente fala de precificação, a gente fala de contratos, né? É importante que eles tenham sempre limitadores, sempre ajustes, e é interessante que a gente consiga diversificar dentro do mesmo contrato. O que quer dizer isso? Se vocês puxarem na memória curta de vocês, em todos os exemplos eu coloquei a palavra até. Então é X para trabalhar até 50 horas, é X para até 300 processos. O que significa isso? Que se passar, ou eu vou estar comprometendo a minha margem de lucro, ou vou estar tendo prejuízo. Então é importante que quando vocês assinem, né, formem os contratos com os seus clientes, tenham limitadores de demanda. Tá? É importante também que eles tenham ajustes, né, correção pela inflação, etc., para que o valor desse processo seja atualizado ao longo do tempo. E por último, muitas vezes é possível diversificar dentro do mesmo contrato. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, vou dar um exemplo, vai ficar mais fácil. Atendia um cliente da área empresarial que tinha um valor mensal que recebia do cliente. Né? O nosso cliente recebia do cliente dele um valor mensal a título de honorários. Esse cliente estava reclamando do valor dos honorários. Poxa, tá alto todo mês, enfim, tá difícil, etc, etc, etc. No contrato, o único honorário que tinha era o honorário mensal. E isso estava ficando caro, enfim, para o cliente arcar todo mês no fluxo de caixa. Qual foi a proposta do escritório? Depois de ter validado tudo, de saber qual era a margem, de saber, enfim, de ter tudo isso na ponta do lápis, nós sugerimos o quê? Ok, vamos baixar o valor mensal, ficou dentro do que a empresa podia pagar, mas foi somado a esse valor mensal um êxito ao final do processo, que nesse caso específico era uma recuperação tributária, que não estava previsto no contrato. Então, foi diminuído o valor mensal, mas na outra ponta foi adicionado um êxito ao final do processo. Claro, era suficiente para manter a mesma margem de lucro prevista. E para o cliente acabou ficando melhor, porque ele não tinha aquela despesa mais tão alta mensal para arcar. E sim, ao final do processo, remuneraria o escritório. Isso é diversificação. Tá? Isso pode ser feito através da cobrança de consultas, cobrança de prolabore, cobrança por ato, cobrança por horas, enfim. Depende do seu nicho, depende do seu mercado, depende da área da sua ação, depende da sua localização geográfica, tem tipos e tipos, né, que são mais comuns em determinadas regiões, enfim. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu até acho que eu passei um pouco do tempo aqui, uns 10 minutinhos. Aqui estão os meus dados, né? O meu e-mail, caso algum de vocês
tem alguma dúvida em específica, fique à vontade para escrever, tá? Quem quiser também pode adicionar aí no Skype, que é uma ferramenta que a gente usa bastante com os nossos clientes. Nosso site com muitos artigos, com muito material, explica mais um pouquinho sobre a ELS, o que a gente faz, quais são os nossos produtos, né? E a nossa página no Facebook, que acredito que a maioria de vocês já curtiu e acompanha tudo que a gente posta por lá. Aproveito para convidar vocês para participarem do FabLab Web, que é um programa que a gente está desenvolvendo, que vai ser iniciado agora em março desse ano, tá? Para os escritórios de advocacia. O FabLab, ele nasceu com uma ideia de ser uma aceleradora de escritórios, ou seja, nós pegamos todo o conteúdo de consultoria que a gente desenvolve dentro dos escritórios, né? Quando a gente presta consultoria, a gente tem uma espinha dorsal, né, a ser seguida. Claro que cada trabalho é personalizado, a ELS não trabalha com modelão, nosso trabalho é de alfaiataria, tá? A gente pegou todas essas boas práticas e desenhou um programa para o FabLab, para o advogado iniciante, para o escritório que está decolando, para o escritório pequeno, e muitas vezes ele é importante até para o escritório já consolidado, para, né, dar um refresh ali, trazer novas práticas, novas ferramentas, enfim. Nossas edições presenciais do FabLab foram sensacionais, a gente teve uma aceitação enorme e a gente começou a ter demanda, pedidos, poxa, vocês não vêm fazer o FabLab aqui na cidade tal, aqui na cidade tal. E, baseado nisso, nós decidimos montar esse produto online, que é exatamente o mesmo conteúdo, exatamente a mesma formatação, mas online, tá? Então, convido vocês para lerem sobre isso, tem no site, tem na nossa página do Facebook, então acompanhem as nossas unidades, acompanhem o nosso cronograma, os nossos artigos, a gente sempre procura trazer um material inovador, um material que te acrescente, que te abra os olhos, que te traga novos ares, para que melhore a sua advocacia, para que, né, leve a outros níveis, outros patamares do seu escritório, a gestão do seu escritório e toda a atividade do direito no Brasil. Tá certo? Bom, eu, Jorge, em nome da ELS, agradeço a todos por essa 1h30 de conversa aqui. Falar de finanças, às vezes, né, é um pouco assustador, a gente viu vários números, várias questões ali, mas eu garanto para vocês que é mais fácil do que parece. Tá? Como eu falei, tendo isso em planilha, tendo isso formatado, funciona tudo no automático e vai te proporcionar com a maior certeza, sem sombra de dúvidas, decisões corretas, decisões rápidas no dia a dia como gestor da sua própria banca. Tá bom? Meus amigos, um forte abraço, acompanhem as novidades e nos falamos em breve. Até mais, tchau, tchau. Valeu muito a pena porque ele ficou muito claro que ele nos ajudou, está nos ajudando a chegar onde a gente quer. Valeu muito a pena a participação do meu escritório no FabLab. Nós não somos mais profissionais independentes ou advogados independentes, sim, somos uma empresa. E nós tínhamos conhecimento técnico, mas não tínhamos conhecimento de gestão. Para mim valeu muito a pena pela experiência que foi vivenciada aqui. O aprendizado que a gente teve foi muito grande na parte de gestão do escritório. Realmente dá uma visão muito ampla de não só do escritório, né? Do teu escritório como uma empresa. O próprio relacionamento entre os sócios melhorou bastante, conhecimento principalmente na parte gerencial do escritório que nós não tínhamos até então. Passamos por uma grande reformulação de pessoal, uma reformulação de procedimentos internos. A gente tem uma equipe muito mais dedicada ao trabalho que a gente tem proposto. O FabLab, ele mostrou mais uma infinidade de pontos que a gente tem que melhorar, tem que otimizar. Eu recomendaria o FabLab porque geralmente a recomendação ela é algo bom que você quer transmitir para alguém que você gosta. Bom, eu indicaria para todos os escritórios
que estão começando ou não. É uma empresa. É difícil para a gente, advogados, entender que o nosso negócio é uma empresa. E quando a gente percebe, quando a gente vê que isso que é uma empresa mesmo, você fala, poxa, então agora eu tenho que trazer as ferramentas. Então o FabLab ele traz tudo.